E aí, pessoal, para quem está focado na área de controle, já sabe, né? Dominar a ISO 10400 não é só um diferencial, é obrigação. Ainda mais quando a gente fala da Sebrasp, que adora um detalhe, uma coisinha que pode ser o ponto decisivo para a aprovação. Então, bora lá desvendar juntos o que realmente importa e o que cai na prova. Olha, o nosso objetivo aqui é bem direto. A gente vai pegar a ISAE 400, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, e transformar em ponto garantido na prova. A ideia é que no final, as ferramentas para gabaritar qualquer questão sobre esse tema estejam aí, prontinhas para usar. Vamos nessa? Então, vamos começar pela base, pelo alicerce mesmo. Nessa primeira parte, a gente vai construir aquele conhecimento fundamental sobre a SSI 400. Porque, olha, entender bem essa base é o que vai fazer a gente resolver até aquelas questões mais cabeludas que a banca joga para derrubar a galera. Ok, primeira coisa para cravar na memória. O que é a tal da auditoria de conformidade, a famosa ACONF? E fica a dica, a banca, espertinha, adora usar o sinônimo auditoria de regularidade. Tem que saber os dois. O foco é um só, checar se as normas estão sendo cumpridas. É simples, gente. O auditor pega a régua da lei e vai medir o que o gestor fez. Bateu? Não bateu. É isso. Mas por que essa tal de SAE 400 é tão importante assim? Pensa nela como o nosso manual de instruções, o guia-mestre. É ela que dá todas as regras do jogo, os princípios, as diretrizes para fazer uma ACONF do jeito certo, não importa o tamanho do trabalho. É a norma-mãe da auditoria de conformidade. Ponto final. Agora, se liga. Chegamos num ponto que o examinador explora, mas explora com gosto. A diferença entre os tipos de auditoria. Aqui não pode ter confusão de jeito nenhum. A AOCONF, que a gente está vendo, foca em quê? Em normas. A auditoria financeira, a AFIN, está de olho nos números, nas demonstrações financeiras. E a operacional, a ANOP, vai avaliar a gestão, os famosos 3 Es, eficiência, economicidade e efetividade. Gente, essa tabela aqui vale ouro. Grava isso na alma. Beleza, vamos avançar. Agora a gente vai mergulhar no objetivo da ACONF e nos jeitos que ela pode ser feita. Entender isso é começar a pensar como a banca pensa, é se antecipar e já saber como essa matéria vai pingar lá na hora da prova. Então, qual é o grande alvo da ACONF? É avaliar se tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Atividades, grana, informações, se tudo isso está de acordo com as normas da entidade. A palavra-chave que vai aparecer na prova é cumprimento, é aderência às regras do jogo. Simples assim. Certo? E como é que isso rola na prática? A norma dá pra gente 3 cenários, 3 formas de fazer a ACONF. Primeiro, ela pode vir grudadinha numa auditoria financeira. Segundo, pode ser um trabalho totalmente separado só para ela. E terceiro, pode vir combinada com uma auditoria operacional. Conhecer essas 3 formas é essencial, hein? E agora, ó, anota aí, que essa dica de ouro, dica de prova mesmo. Disparado, a combinação que mais acontece no mundo real do controle é a ACONF junto com a AFIN. Pensa só na análise das contas de um governo. O auditor vai olhar os números, o balanço, isso é a AFIN, e, ao mesmo tempo, vai checar se a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida. Isso é a ACONF. E pode apostar, o Sebrasp sabe disso e ama criar uma questãozinha com esse cenário. Beleza, a gente já viu o que e o como. Agora vamos ver o quem e com o que. Bora desmontar os elementos essenciais de uma ACONF. Pensa nisso como o esqueleto da auditoria, a estrutura que sustenta tudo. Guarde esse número, 3. Absolutamente toda auditoria de conformidade se baseia numa relação entre 3 partes. Não tem exceção. E quem são essas 3 partes? Primeiro, claro, o auditor, quem põe a mão na massa. Segundo, a parte responsável, que nada mais é que o gestor, quem tem que prestar contas. E terceiro, os usuários previstos. Quem é essa galera? A sociedade, os parlamentares, todo mundo que vai pegar aquele relatório para tomar alguma decisão. O próximo elemento-chave é o tal do critério. E para ser bem direto, o critério é a régua. Simples. Na ACONF, a nossa régua são as leis, decretos, portarias, tudo que for norma. O auditor pega essa régua e mede o que foi feito. Está na medida? Então está conforme. Passou ou faltou? Aí não está conforme. Atenção aqui, pessoal, porque esse é o tipo de ponto que separa os aprovados do resto. A Confecom não olha só para a legalidade, para a letra fria da lei. Ela vai além, ela pode e deve avaliar a legitimidade, que tem a ver com princípios, com moralidade, com eficiência. A Sebrasp ama essa diferença sutil para pegar quem só decorou a lei e não entendeu o espírito da coisa.
Agora a gente vai entrar na cabeça do auditor, na mentalidade dele. Os princípios que vamos ver não são só regras no papel, é a postura que guia o trabalho todo. E quem entende essa postura, essa mentalidade, acaba resolvendo um monte de questão quase que por intuição. Olha aí os pilares do trabalho do auditor. Tem que ter julgamento profissional e ceticismo, aquela desconfiança saudável. Tem que saber avaliar o risco, definir o que é material, documentar cada passo e, claro, se comunicar de forma eficaz. Mas de todos esses, tem um que é o campeão de bilheteria nas provas: o conceito de materialidade. Vamos focar nele. Então, o que diabos é materialidade? Pensa em relevância, em importância. Uma informação é material se ela for tão importante que pode mudar a decisão de quem está lendo o relatório. Por exemplo, um erro de R$ 10 num contrato de 10 milhões. Provavelmente não é material. Agora, uma fraude de R$ 10 que mostra que o sistema de controle interno é uma peneira, opa, isso é muito material. O que manda é o impacto da informação. E essa materialidade tem duas caras, a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é moleza de entender, tem a ver com o valor, com dinheiro. Um rombo de milhões é material pelo valor. Já a qualitativa não está nem aí pro dinheiro, ela olha a natureza da coisa. Uma fraude pequena, um ato ilegal que gera um escândalo, algo de grande interesse público, tudo isso é material pela sua qualidade e não pelo valor em si. E aqui, pessoal, tá a pegadinha clássica, aquela que o Sebrasp esfrega na nossa cara. No setor público, por causa do interesse da sociedade, dos princípios envolvidos, a materialidade qualitativa quase sempre é mais importante que a quantitativa. Pensa comigo, um desvio de R$ 1.000 na merenda escolar pode ser muito mais grave e material do que um erro de cálculo de R$ 1 milhão numa obra gigante. Grava isso a ferro e fogo. No setor público, a natureza do ato, a qualidade dele, importa demais. Pronto, chegamos na reta final, na hora da nossa revisão de ouro. Agora é para consolidar tudo, focar naqueles pontos que a gente sabe que a banca vai cobrar. É o nosso resumo estratégico para garantir a aprovação. Se fosse para fazer uma aposta do que vai cair, seria isso aqui, ó. A diferença clara entre a Conf, a FIM e a NOP. As três formas de conduzir a Conf. Os elementos-chave, principalmente as três partes, e o que é o critério. O conceito de materialidade com a briga entre quantitativa e qualitativa. E, óbvio, o objetivo principal da Conf. Tem que dominar isso aqui, sem choro. E para ter aquela vantagem competitiva, é preciso saber onde a galera mais cai. Os erros clássicos são sempre os mesmos. Confundir o foco da ACIL com o da AFIM, passar batido na importância da materialidade qualitativa e esquecer que conformidade vai além da legalidade, pegando também a legitimidade. Fica de olho nessas armadilhas que a concorrência já fica para trás. Para a gente fechar com chave de ouro, um desafio final, bem no estilo certo ou errado do Sebrasp. Dá uma lida nessa assertiva. Pensa com calma. A resposta correta para essa questão é o sinal de que a ISAE 400 deixou de ser um problema e virou um ponto forte na preparação. Continue firme nos estudos, revise e vamos buscar essa aprovação. Até a próxima!